fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, pensando no Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos mais um dia reencarnado neste planeta, agradecer as oportunidades que temos todos os dias, dos nossos desafios, pois através deles que vamos progredindo moralmente nessa caminhada espiritual. Agradecer toda a equipe que cuida desse centro Luz e Caridade, que cuida de cada um de nós quando adentramos pelo portão. Aqueles irmãos desencarnados que depositam em nossos corações todo o amor, toda a alegria quando aqui chegamos. Que na manhã de hoje, Jesus possa inspirar o coração do nosso querido palestrante Leonardo e que o alto derrame em cada um de nós uma chuva de frutos, de paz, de amor, de harmonia. E que possamos na manhã de hoje aproveitar os ensinamentos que a doutrina e que Jesus nos deixou para aplicarmos no nosso dia a dia. Que assim seja. A palestra de hoje, então, é com o Leonardo e o tema da palestra é o despertar da existência. Bom dia a todos, muita paz, muita alegria em nossos corações. Falar do Evangelho, falar de doutrina espírita sempre nos remete a essa alegria. A alegria de sentirmos Jesus mais perto de nós, de compreendermos a doutrina um pouquinho mais no nosso campo íntimo. Então, sempre com muita alegria que nós aqui chegamos, que sempre aqui nós estamos, agradecendo a cada coração, mas agradecendo principalmente aos bons amigos espirituais que nos acompanham, que aqui se encontram e que por vezes nós não conseguimos perceber. O tema escolhido de hoje, o despertar da existência, nos convida primeiro a pensarmos despertar porque podemos estar adormecidos. E existência porque às vezes esquecemos que realmente existimos ao plano de Deus. Levamos a nossa vida de uma forma muito automática, muitas vezes aos impulsos do mundo, e vamos esquecendo a necessidade de sentirmos pertencentes como filhos de Deus. E esse tema surgiu quando fui convidado a falar em um outro encontro sobre o amor. E fui convidado há muito tempo antes da data e pensei, vou deixar um pouco mais à frente para preparar o tema. Aliás, falar de amor, o Evangelho tanto traz sobre o amor, não deve ser algo tão difícil, uma vez que exatamente sobre o amor eu não tinha dito. E passava-se o tempo, havia um livro que eu havia colocado na mesa, a qual eu iria fazer a leitura para poder preparar a fala. Eu olhava a capa dele, que chama A Pesquisa sobre o Amor, de Herculano Pires, e parecia que algo me chamava para o livro, mas eu não conseguia adentrar ao livro. E pensando sempre, falar de amor deve ser fácil, porque falamos que amamos, falamos que Jesus é o próprio amor, que Deus simboliza esse amor verdadeiro, não haveria dificuldades. E o tempo foi passando. Quando adentrei ao próprio livro, foi preciso que eu lesse 3 vezes, para realmente compreender o que aquelas palavras que ali estavam realmente significavam. Herculano, colocado pelo próprio Emmanuel como sendo aquele que melhor mediu Kardec,
ele traz para nós o olhar do amor por aquilo que a doutrina espírita nos convida. A ciência espírita nos revelando o verdadeiro amor. E nessa oportunidade, um amigo havia chegado a mim e perguntado: quando você casou com a Vanessa, você a amava? E eu, com aquela leitura profunda do livro, disse a ele: olha, achava que amava, mas o amor, né, eu acho que é algo diferente. Estou eu aqui pensando, sem colocar as ideias ainda, né, na linha cronológica da fala. E ele me perguntou assim, de uma forma, me pegou desprevenido. Porque até então, a gente vai levando o amor como uma forma muito banal das coisas. Nós imaginamos amar de uma forma muito mundana. E se nós parássemos a pensar, ao meu caso, na pergunta, quando eu casei, realmente eu a amava como o verdadeiro evangelho convida? Talvez a resposta seria não. Hoje, amo muito mais do que naquele tempo. Porque nós começamos a compreender o que Deus coloca para nós a cada dia. E a partir dessa fala, nós fomos então começar o livro. E quando a gente abre o livro, na contracapa do livro, Herculano vai colocar para nós que a vitória do amor significa a vitória do homem através do conhecimento da sua natureza biológica, psicológica e espiritual. O vencimento do amor dentro de nós, ou seja, pensarmos no amor verdadeiro, precisaria exigir de cada um de nós um conhecimento muito maior, compreender o porquê que nós existimos de fato, como um ser biológico, nas necessidades do corpo físico, psicológico, ao olhar mental, sentimental, e a compreendermos o que espiritualmente aqui estamos fazendo. Por isso é preciso, na nossa reflexão inicial, se somos criaturas existentes, se existimos, se Deus nos criou, e somos nós a evolução do princípio espiritual, o que o corpo de fato representa para nós nessa caminhada rumo ao entendimento do amor? Porque é justamente o corpo que nos traz as sensações fisiológicas, a fome, a sede, a própria questão da saúde representada muitas vezes no corpo. Mas o que o corpo tem a ver com o amor? Se não apenas o simples fato de ser a ferramenta pelo qual nós estamos interagindo com o mundo. E a questão psicológica? Que muitas vezes sofremos, nos alegramos, mas nem compreendemos o porquê é que de fato. Às vezes trazemos angústias terríveis e nós nem paramos para refletir o porquê. Que dirá então a pensar em questões espirituais? Será que nós guiamos a nossa vida? Pensamos nesse amor pelo olhar espiritual? Será que como seres que existimos, temos, como Herculano nos convida na própria antecapa, pensarmos nas questões do corpo material, psicológicas e espirituais? Aí já foi um baque para mim, porque de maneira alguma havia pensado em entender o amor nesses três aspectos, e são aspectos fundamentais para nós pensarmos o que é que aqui nós estamos fazendo. Porque é que Deus de fato nos cria, como a própria questão 115 nos coloca, do Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, sem conhecimento. E ao passar do tempo, ao passar das provas, ao passar dos desafios, das dificuldades, como colocado na própria prece inicial, nós vamos crescendo. Que crescimento é esse? Como poderíamos nós, então, aprendermos aquilo que Deus tem nos colocado, se nós não olhássemos por esses três pontos que Herculano nos coloca? Por vezes, então, já paramos a pensar que a nossa atuação no mundo não é apenas uma atuação pelo corpo material. É muito além disso tudo. E quando nós adentramos ao primeiro capítulo,
O despertar da existência, que nos traz o tema da palestra de hoje, da palavra de hoje, ele vai dizer para nós que o amor é o clarim que convoca o ser para a existência. Que o amor é uma força que convoca cada um de nós para existirmos de fato. A pensarmos se, enquanto nós estamos aqui, temos existido de fato ou não. E Herculano começa a trazer um olhar romantizado à própria criação do mundo, mas principalmente a criação de nós mesmos. Deus nos criando. E ele vai dizer que quando o não ser ainda se sentia solitário, nós, quando ainda não éramos solitários ou isolados, Deus, pelo seu amor, rompe com essa solidão, trazendo dele, dividindo como se fosse migalhas ao universo, nós simbolizando as migalhas. Migalhas essas saindo de Deus aos próprios trigais da vida, para que um dia, na própria temporalidade, pudesse se transformar e reacender a Deus mais uma vez. 3 vezes foi pouco para entender a profundidade do que Herculano colocava, mas tudo aquilo que ele colocava, a doutrina espírita já tinha nos trazido muito mais profundamente. Deus coloca a cada um de nós ao processo da individualização, a sermos seres realmente espirituais, a desenvolvermos as nossas potencialidades no campo da vida. O ser, nós. O tempo, Deus dando para nós a condição da temporalidade, do tempo, para nós nos desenvolvermos e nos reacendermos mais uma vez a Deus. Na própria criação da criatura, Deus vai dele para nós, mas espera que um dia, de fato, cada um de nós caminhemos num processo contrário, de nós para Deus. A pensarmos então que na existência em que aqui estamos, o grande desafio é compreendermos o amor como sendo essa força que nos convida a retornar ao Pai. Será que temos pensado nisso? Por isso a dificuldade de eu pensar se realmente, quando disse o sim, se realmente eu amava. Porque naquele momento da própria união, havia eu pensado em caminhar, reacender, mais uma vez, nesse convite de Deus para cada um de nós. Pensamos o quanto Deus tem dado dele para nós e esperado de nós para ele. Por isso muitas vezes falamos que amamos, mas amamos apenas de um aspecto vulgar. Falamos do amor, desse sentimento tão sublime, sem compreender de fato o que é o amor. Porque ainda não conseguimos entender nem que nós existimos. Qual é o propósito que nós chegamos até aqui? O porquê é que nós acordamos cedo? O porquê é que hoje estamos aqui? E o que vamos fazer no decorrer do dia? Que dirá então valorizar o tempo que nos é dado? Tempo esses que precisamos usar das nossas condições biológicas, psicológicas e espirituais para nos desenvolver. Será que nós temos compreendido a nossa existência? Ou será que temos nós caminhado sem perceber? Porque aproximadamente em 1600, através do filósofo francês René Descartes, inclusive filósofo referenciado na própria doutrina espírita, ele, aquele responsável por a frase emblemática, penso, logo existo, aquele que traz um pensamento cartesiano pela razão, a olhar, a compreender as coisas pelo próprio racionalismo moderno, a não mais olhar uma coisa porque de fato é, mas a defender uma doutrina que diz: eu preciso saber porque realmente
eu vou em busca da resposta. É ele quem diz, inclusive, olha, às vezes é preciso negar a tudo, para mais uma vez começarmos a pensar, refletir e compreender o que realmente as coisas são. René Descartes, em 1600 aproximadamente, ele já trazia a ideia de que havia uma sede física ao corpo material e uma sede física para a mente. A dizer que nós éramos muito mais do que apenas corpos materiais se movendo. Que a complexidade do ser era muito além daquilo que nós enxergamos só com os olhos. Mas e que nós já sabíamos dessa nossa origem. Porque ele mesmo diz, parece que quanto mais nós estudamos, quanto mais nós buscamos a verdade, mais nós a descobrimos dentro de nós mesmos. Como se a dizer, nós já sabemos da existência de Deus. Não é algo novo. A pensar de fato que nós não estamos aqui apenas como corpos físicos. René Descartes nos coloca como corpos mentais. Em 1959, através da psicografia de Chico Xavier, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, a trabalhar sobre o corpo espiritual, vai desenhar um pouquinho mais o que nós entendemos como o ser. Nós, criaturas que às vezes só nos imaginamos ao reflexo do que o espelho nos mostra. E lá ele vai dizer, há o espírito, há realmente a mente, em que René Descartes diz, mas há um corpo mental, há um corpo espiritual, e mais um corpo físico. O corpo mental, onde processa todos os nossos pensamentos, é o envoltório sutil da mente. O corpo espiritual que envolve o próprio espírito e que segue mesmo depois da morte do corpo físico. E que por vezes a gente caminha considerando apenas o último, sem compreendermos aquilo que somos, muito além do que os olhos físicos e biológicos nos permitem compreender. Evolução em dois mundos. Parece que a própria ciência moderna tem de fato validado tanto o que René Descartes havia já colocado, quanto André Luiz, porque percebemos que na própria parte da medicina começa-se a implantar um olhar à própria espiritualidade. Ainda muito tímido, mas uma pesquisa saiu em 2024, revela que 23% de todo o currículo médico da medicina já encontramos ali a matéria espiritualidade. Parece muito distante de pensarmos que o ideal seria que em todo o curso, baseado ao olhar da medicina, tivesse um olhar espiritual desses dois corpos. Mas se nós pensarmos ao rompimento entre a religião e a ciência, é um grande passo que nós vamos tendo à atualidade. De fato, a religião e a ciência se aproximando, para compreender um pouquinho melhor o que nós somos. O que nós somos, como nós pensamos, como nós sentimos, como nós agimos, porque é tudo um complexo, uma coisa única, como se fôssemos um grande tear, entrelaçados, o ser, o tempo e de fato o amor, essa força transformadora. E quando a pesquisa leva então aos médicos que já compreendem a espiritualidade como sendo fundamental a própria manutenção da vida de cada um de nós, ou a restituição da nossa própria saúde, perguntaram a eles: se vocês sabem do benefício da espiritualidade, por que é que vocês não estão aplicando a espiritualidade como ferramenta essencial da própria cura daquele que busca?
E aí, para o meu espanto, mais do que a metade coloca por falta de tempo. Nós temos conhecimentos profundos e preciosos, mas por vezes, pela falta de tempo, uma ferramenta divina, nós temos deixado para lá, relegado aquilo que importa e de fato dado a importância àquilo que nem tanto importa. Por isso é preciso que nós olhemos a compreender o que somos. Estamos repetindo, não é à toa. O que somos. Porque não somos um corpo nos movimentando apenas. A nossa ideia precisa se ampliar para compreendermos o que a existência nos convida. Porque enquanto nós estivermos olhando apenas para o corpo material, nós estaremos transformando o amor em algo vulgar. Nós estaremos olhando para a sociedade percebendo uma desumanização, uma animalização da maneira como nós vamos lidando um para com o outro. Nós vamos percebendo a perda de valor constante nas relações que nós vamos construindo. Porque a nossa personalidade ela é construída justamente com o entrelaçar que nós vamos tendo no âmbito social. Inevitavelmente, sou eu aquilo que tenho aprendido, visto com os outros e vice-versa. Quanto mais nós olhamos e caminhamos apenas buscando os interesses do corpo material, mais nós temos nos assemelhado aos animais, caminhando pelo instinto. Por isso há uma história de um filósofo britânico, escrita em 1865. Tenho eu falado datas para nós percebermos quanto, ao decorrer da história, esse olhar vem sendo nos convidado, de olharmos mais profundamente. Um filósofo matemático britânico, Charles Dodson, que em 1865, com 33 anos, assume o pseudônimo de Lewis Carroll e produz talvez uma das obras mais preciosas ao olhar da filosofia. Muitas vezes pouco compreendido, confesso que a mim mesmo também por muito tempo, uma história em que eu olhava e falava, mas que coisa sem pé nem cabeça, que história ruim, que nós conhecemos como Alice no País das Maravilhas. Uma garotinha que brinca ali em um jardim, começa assim a história. Uma garotinha brincando no jardim, quando de repente um coelho branco passa por ela. E ela olha para o coelho e começa a seguir o coelho. O coelho entra dentro da toca e ela adentra também a toca atrás do coelho. E começa a cair em um mundo fantasioso, onde tudo era muito estranho. Personagens que para ela não eram personagens comuns. Havia uma rainha que mandava cortar a cabeça a todo instante. Uma cabeça grande. Esse mesmo início de Alice no País das Maravilhas, nós vamos encontrar também referenciado no filme Matrix, fazendo uma grande referência ao próprio filme, ao livro da Alice no País das Maravilhas. Quando o Keanu Reeves, deitado, dormindo, ali na mesa do trabalho do computador, ele vê que o computador se move sozinho, a tela pisca, escreve toque, toque. Alguém bate a porta. E nesse instante, na tela do computador aparece, siga o coelho branco. Ele vai até a porta, abre a porta, havia um rapaz, uma moça e outras pessoas. Mas no braço ou no ombro da moça havia um coelho desenhado. Como a dizer para ele, siga o coelho. Se nós lembramos de Matrix, quase que poderíamos dizer, você quer continuar vivendo a ilusão ou viver o mundo real? Porque voltando a Alice no País das Maravilhas, a própria rainha mostra o quão autoritário
nós temos nos portado quanto ao mundo. Uma rainha que manda cortar a cabeça, a olhar os próprios cancelamentos que temos ao dia de hoje. E que quando Alice pergunta qual é o motivo, não sei. Aqui nós fazemos assim primeiro. Cortamos a cabeça, depois julgamos, depois nós criamos a história. Um coelho que a todo instante vai dizer que está apressado. Oh meu Deus, vou perder a hora. Percebemos então que Alice começa a cair num mundo que antes ela não percebia, porque vivia num mundo ilusório. Como a dizer para nós estamos vivendo na própria pressão do mundo e na pressão do tempo. Quando olhamos ao coelho branco representando o tempo, percebemos o quanto temos nós sido direcionados pelas coisas do mundo e nem paramos para pensar. A mente, corpo mental, processo de pensamento, de compreender o que temos sentido, o que temos pensado, para onde temos ido. Mas há um personagem muito mais intrigante, que é o próprio gato, o risonho. E é esse gato que começa a nos dar o direcionamento de onde nós queremos levar a nossa conversa. Porque percebemos que durante a história, a Alice vai crescendo. E as coisas parecem que vão tomando proporções diferentes. Como a dizer para nós, quando nós buscamos querer conhecer as coisas, crescer espiritualmente, parece que muita coisa deixa de fazer sentido. Aliás, parece-nos um absurdo. Tão absurdo que aqueles que olham para nós vão nos chamar de fanáticos. Porque deixamos de viver na própria ilusão que o mundo tem nos convidado. A Alice olha para o gato e vai fazer uma pergunta: qual caminho eu devo seguir? E o gato vai dizer: isso depende muito. Para onde você quer ir? E a Alice vai dizer: eu não sei. E o gato vai dizer para ela: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, se nós não estamos pensando na nossa existência, nós estamos seguindo para qualquer lugar, e qualquer lugar tem nos servido, qualquer coisa tem nos alimentado. Nós não paramos para perceber o que é que nós temos seguido de fato, quais têm sido os nossos objetivos aqui na carne. Nós temos dificuldade de responder, porque se hoje nós olhássemos para a nossa vida, naquele questionamento de René Descartes, olha, vamos apagar tudo que nós imaginamos saber, porque já percebemos que a história de Alice vai dizer de um mundo que existe que nós não percebemos, que a verdadeira vida não tem sido vivida, que nós temos buscado viver num jardim fantasioso, ou controlado pelas próprias máquinas quando nós pensamos em Matrix. Mas nós não ganhamos o controle de nós mesmos. Então, se nós voltássemos a René e nos questionássemos, apagando tudo aquilo que nós pseudo-imaginamos saber, e buscássemos agora caminhar em busca de um conhecimento verdadeiro, em um mundo real, um mundo espiritual. Lembrando que aqui é transitório, que nós não deixamos o corpo espiritual no túmulo, apenas o corpo material. O mundo nos pareceria também muito complicado. As personagens que nós olhamos, os movimentos que nós vamos percebendo, seria algo que nos deixaria muitas vezes assim, boquiabertos. Mas nós estamos na história não como Alice. Nós estamos na história como os personagens. E o grande desafio nosso é compreender como nós saímos, ou invertemos os papéis. Como que nós começamos então a caminhar compreendendo tudo aquilo que Deus tem nos dado na temporalidade, no tempo.
Quando nós vamos ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos uns aos outros. No item 8, nós temos ali o item convidando a instrução dos Espíritos como título, a lei de amor. Se nós queremos sair desse estado mecânico que nós vivemos, a buscar compreensão do verdadeiro amor, como o próprio Herculano nos coloca, a vitória do amor dentro de nós representa a vitória do ser a partir do conhecimento da natureza biológica, psicológica e espiritual. Como nós ganhamos conhecimento para vencer e de fato chegarmos à condição de amar? Uma mensagem de 1862 pelo Espírito Lázaro, Lei de Amor. E ele vai trazer que a doutrina do Cristo, Jesus, representa realmente o amor. Que o amor representa a doutrina do Cristo por completo. Se nós olharmos tudo aquilo que o Cristo apresentou para nós, ali nós vamos encontrar o que realmente é amar. O que realmente é irmos nós em busca de Deus. Uma vez ele coloca que a doutrina do Cristo representa o sentimento em excelência. Uma vez que o sentimento é o instinto levado à sua potencialidade. Cristo mostrou como pegarmos o nosso instinto, transformando em sentimento na maior potencialidade possível. Se ele transforma em sentimento é porque ele compreendia muito além do corpo material, mas olhava pelo campo espiritual. E aí nós vamos vendo Lázaro nos desenhando e dizendo que é o primeiro estágio, quando nós ainda éramos seres primitivos. Com muito amor ele coloca isso, né? Nós ainda vivíamos apenas pelos impulsos do instinto. Vivíamos apenas em defesa, vivíamos apenas buscando a manutenção da nossa vida, vivíamos apenas por nos alimentar, por nos defender, por reproduzir. Quando éramos primitivos, ainda alimentado pelo espírito animal, mas que quando um pouquinho mais depurado, pouquinho só, porém ainda deturpado, porém um pouquinho corrompido, nós começamos a experimentar as sensações. E aí começa a ter os grandes problemas. Porque nós nos apaixonamos pelas sensações, pelos prazeres que nós vamos sentindo no mundo. Tanto que na questão 895 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar qual é a marca mais significativa da nossa própria imperfeição. E os Espíritos vão dizer que o interesse pessoal. Quando chegamos à questão das sensações, buscamos apenas os interesses pessoais. Mas não seria saudável, por vezes, nós termos paixões? Não seria saudável, por vezes, nós nos encantarmos por coisas do mundo? Porque não são essas coisas que nos propulsionam a cada vez buscarmos mais? E buscando mais, progredirmos mais também? Não seria essa a nossa reflexão? Mas na questão 908 do Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar, considerando que a paixão também é boa, porque de fato nos convida a irmos buscar mais coisas. Qual é o limite entre a paixão ser boa e a paixão ser má? E lá ele vai trazer o exemplo de um animal, um cavalo ou um corcel, como lá está escrito. A dizer para nós que o corcel, esse animal, o cavalo, ele é muito bom e muito útil. A paixão é muito boa e muito útil quando nós estamos no controle, quando nós damos o direcionamento,
Porque ainda que ela nos impulsione para frente, nós sabemos aonde nós estamos indo. Mas que assim como o cavalo, as nossas paixões, quando desgovernada, significa ou representa um verdadeiro perigo à própria evolução. Porque não é mais nós que a governamos, mas é ela que passa a nos governar. E o grande desafio é nós olharmos para a nossa vida e compreender se nós estamos realmente no comando dela ou é ela que está no nosso comando. Se nós temos vivido em busca de evoluirmos ou se nós temos vivido que a vida tem empurrado. Qual é o limite da paixão? Porque é necessário a gente buscar conhecer a nós mesmos. E o limite da paixão é tão complicado de nós ainda percebermos nesse estágio das sensações, como a questão 919 do próprio Livro dos Espíritos, ao finalzinho, o comentário de Allan Kardec, ele vai colocar que muitas vezes nós temos caído porque nós não interrogamos de fato aquilo que tem nos levado à queda. Nós achamos que está tudo bem, mas nós não interrogamos a natureza daquilo que nós temos buscado. Parece que está tudo bem, mas nós não vamos investigar o porquê é que nós estamos indo em busca de algo. Tanto que na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: qual tem sido o nosso vício mais radical? E os Espíritos têm dito a ele: temos vos dito, ou seja, já havia dito algumas vezes, o próprio egoísmo. Porque o egoísmo está na base de todo o mal. Enquanto estamos vivendo apenas buscando as sensações, estamos buscando nos aproximar cada vez mais das sensações animais. E quanto mais animalizado, mais distante nós vamos ficando das questões espirituais. Porque a conquista espiritual é um avanço sobre as questões do mundo material. Mas o vício mais radical, o egoísmo, é o que de fato tem se instalado em toda a base. E os Espíritos vão dizer: se quiseres avançar, ou se quiseres compreender de fato o que é amar, é preciso que nós vamos expulsando esse sentimento do egoísmo ou do interesse pessoal de dentro dos nossos corações. Porque aí de fato teremos condição de caminhar de uma outra forma. Allan Kardec vai perguntar de novo então, na questão 917. Se o egoísmo é esse mal que impede eu de avançar ao sentimento verdadeiro, como eu faço para aniquilar de vez ele da minha vida? E os Espíritos vão dizer que essa imperfeição é talvez a mais difícil que o homem traz. E que não é possível aniquilar de uma hora para outra, porque toda a base da constituição social, lá nós encontramos o egoísmo. Seja no relacionamento social, seja nas leis que nos regem, seja na própria educação que nós temos. Se nós bem analisarmos, ali, intrinsecamente encontramos o interesse pessoal e o egoísmo latente. É preciso de fato que nós abafemos de fato esse germe que tem nos conduzido a olhar apenas para nós. Por isso eles vão dizer: é algo que o homem ainda está muito distante. Mas muito distante não é um olhar impossível, é um olhar que nos convida a olhar ao tempo que Deus tem nos dado, para trabalharmos nessa melhora, nessa mudança. Porque aí nós vamos sair das sensações e vamos entrar verdadeiramente nos sentimentos, em que nós vamos olhar um ao outro e vamos começar a entender o próprio processo da empatia. Eu me colocando no lugar do outro, amar uns aos outros.
nesse processo de transformação que vai nos convidando a sairmos de estágios ainda animalizados e chegarmos a estágios mais elevados. Mas Lázaro vai dizer, ainda no capítulo 11, item 8, que não é esse amor vulgar, mais uma vez, as lições vão se cruzando. Não é esse amor vulgar que nós estamos acostumados, mas é o amor que simboliza um sol interior. Porque aquele que ama não sente a penúria da alma, diz Lázaro. E que a doutrina espírita vem para conduzir o homem, de fato, a chegar a essa condição do verdadeiro amor. E ele complementa, porque o espírito, ou o campo espiritual, é algo que precisa ser cultivado. Estamos preocupados com o corpo material, preocupados com o cabelo, preocupados com isso, com aquilo. O que tem que ser cultivado é o espírito. Cultivar o espírito. Porque quando cultivarmos o espírito, diz Lázaro, nós vamos compreender que esse cultivo num futuro dará belos frutos, mas não comparados a esses simples bens materiais que muitas vezes corremos atrás, mas bens celestes que nós ainda nem paramos para pensar, e que é justamente aí que nós encontraremos a felicidade dos céus, que nós retornaremos de fato a compreender o que Deus espera de cada um de nós, nessa busca constante nossa para com o Criador. Por isso que Jesus dizia que ele já era filho, porque já pertencia a este olhar. Nós ainda estamos distantes disso. Mas nessa mesma mensagem, Fenelon vai trazer uma outra mensagem, mas que nós tiramos apenas um pedacinho, em que ele vai dizer: olha, não nos acomodemos ou não nos acreditemos na esterilidade do próprio coração, nem do endurecimento do coração. Jesus tem nos dado a semente de amor, e tenhamos a certeza que, se bem plantado, cuidado, olhado nesses aspectos que por vezes ignoramos, adubados no campo do sentimento, realmente essa semente há de se transformar, de começar a criar raízes e de fato crescer, buscando a grande luz. Mas é preciso que nós olhemos agora e paremos de nos distrair com coisas tão banais, nessa vida tão curta, que simboliza um pequeno estágio. Quando nós olhamos na própria carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o que nós conhecemos como sendo o hino de amor, o pessoal daquela região, assim como nós, trazia muitas dúvidas de quem poder escutar, de quais ensinamentos buscar seguir. Porque tinha quem cuidava da igreja, da comunidade. Tinha Paulo que dava as instruções. Tinha as mensagens do Cristo. Tinha as pessoas. E tinha aquilo que eles mesmos pensavam. E essa é a pergunta que eles perguntam ao próprio Paulo: a quem nós devemos seguir? E no hino de amor, Paulo vai representar a cada um de nós. Se buscamos de fato encontrar Deus nessa busca, ele vai colocar: ainda se eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se nós estamos buscando compreender o ser, se eu compreendesse todos os mistérios da vida, se eu tivesse o dom de todas as profecias, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu doasse toda a minha fortuna,
Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu ainda lançasse o meu corpo para ser queimado, em nome do Evangelho, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu tivesse a fé, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. E nessa hierarquia dos dons, ele vai dizendo ainda que sobra a fé, a esperança e o próprio amor, mas que o amor é de fato o dom maior que nós podemos ter. Se é um dom, é porque já está dentro de nós. E às vezes imaginamos estar muito distante. E ainda ele vai seguindo na própria carta. Quando eu era criança, eu caminhava como criança, eu pensava como criança, eu vestia como criança. Aí o Leonardo fala, eu queria as coisas como as crianças querem, olhando apenas pela superficialidade, sem compreender o que de fato importa. Mas quando eu me tornei homem, diz Paulo, deixei para lá as coisas de criança. Homem no sentido de começarmos a elevarmos espiritualmente como seres não mais infantis ante a obra de Deus. Homens no sentido do desenvolvimento, da capacidade, do desenvolvimento moral, do progresso da criatura. Quando me tornei homem, deixei as coisas de criança para trás. Mudei a maneira de ser. E não mais encontrei um Deus apenas ao reflexo. Não mais um Deus como nós imaginamos ele ser. Mas passar a ver Deus, como Paulo coloca, face a face. Como realmente Deus é a cada um de nós. Não por um amor imaginário, mas por um amor verdadeiro. Como ele coloca, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Porque muitas vezes imaginamos nós distantes dessa obra, dessa construção. Mas trazendo Paulo mais uma vez a própria referência, numa carta aos Coríntios, no capítulo 3, essa mesma carta, mas no início, ele vai dizer, como orientação àqueles que lá estavam, a nós aos dias de hoje, vós sois cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus nessa grande obra. Imaginamos Deus distante e nós de um outro lado. Mas se trazemos a fagulha divina dentro de nós, Deus está para conosco. Nós somos cooperadores. Estamos vivendo como se nós fôssemos vítimas. Cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, Paulo continua. Mas vede como edifica. Porque é impossível colocar um novo alicerce, senão aquele alicerce já colocado pelo Cristo. Queremos nós estabelecer novos alicerces, novas bases. Mas Jesus é o nosso modelo de como vamos elevar o nosso próprio edifício. De sairmos de condições ainda rasteiras e buscarmos condições mais elevadas. Em uma conversa de Jesus, chegando ao final, com os apóstolos, ele vinha dizendo sobre os desafios que ele passaria naquela caminhada final. E ele vai dizendo, olha, crê em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já teria vos dito. Eu vou, mas preparei um lugar para cada um de vós. Vocês já sabem para onde eu vou. E aí Tomé,
ele vai dizer: Senhor, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos imaginar para onde nós vamos? E aí nós vamos retomar a pergunta da Alice. A Alice quer saber o caminho. E o coelho está perguntando para a Alice, para nós agora: para onde você quer ir? Porque há muitos caminhos para seguir. Só que diferente ao tempo de Alice, Jesus, como modelo e guia de cada um de nós, ele assume o papel do gato em nossas vidas. E quando Alice pergunta qual caminho eu devo seguir, ele finaliza: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus ou ao Pai senão por mim. Então, se nós queremos de fato fazermos esse regresso a Deus, que possamos seguir as bases instituídas pelo Cristo, uma base segura que fatalmente nos levará de volta ao verdadeiro amor de Deus por cada um de nós. Muito obrigado. Convidamos então os amigos que queiram fechar os olhos a lembrarmos da figura preciosa do Mestre de Deus, Jesus. Sabemos o quão pequenino ainda somos nessa caminhada. Fortaleça a coragem que por vezes temos deixado caído ao canto da caminhada. Eleve as nossas esperanças, Senhor. Nos envolva cada vez mais na Sua presença, para que não mais imaginemos caminhar sozinhos, mas para que tenhamos certeza que juntos caminhando estamos. Que as minhas vontades sejam cada vez mais abafadas, Senhor. Que os interesses pessoais não sejam uma constância. E que passemos de fato buscar compreender o que Deus espera de mim, para que eu possa ser integrante a essa grande obra, para que eu não caminhe mais desolado do plano do Criador. Nos dê força, porque ainda que caiamos aos buracos da estrada, sabemos do objetivo final de cada um de nós. Nos lembre, para que não ignoremos aquilo que de fato importa. E que hoje daqui possamos levar a reflexão de que mundo é que estamos vivendo e qual é o objetivo que temos buscado. Que levemos da oportunidade de hoje todas as energias, todos os fluidos reparadores também para o nosso lar, aos nossos familiares, mas principalmente a reascendência dos nossos corações. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Léo. Agora nós vamos então dar continuidade, nós vamos para o passe. As pessoas que estão vindo pela primeira vez, vocês serão chamados